Em cada ocorrência que eu atendo como bombeiro, aprendo algo novo. Nenhuma situação é igual a outra, mas existe um problema recorrente, a falta de hidrantes. Quando a viatura não tem apoio de abastecimento, somos obrigados a parar o combate e procurar o hidrante mais próximo. Isso se existir algum funcionando. Enquanto o fogo avança, cada segundo perdido pode custar vidas, bens e memórias. E a verdade é que pouca gente fala sobre esse problema. O hidrante que deveria ser o primeiro aliado no combate simplesmente não está lá, ou está quebrado. Você já reparou que raramente vê um hidrante na sua rua? Isso não é por acaso. Enquanto outros países como Estados Unidos, Japão e Alemanha têm hidrantes a cada quarteirão, no Brasil essa infraestrutura ainda é praticamente invisível. Hoje eu quero te mostrar como a falta de hidrantes atrapalha o trabalho de quem está na linha de frente e como essa falha estrutural pode colocar sua vida em risco. Vamos entender juntos o que é um hidrante e como ele funciona, por que tantos estão inoperantes ou abandonados, o que diz a legislação, quais são os custos e como outros países resolvem isso. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros, porque o que começa com a falta de um hidrante pode terminar com patrimônios perdidos. Um hidrante urbano, na essência, é um dispositivo projetado para garantir acesso imediato a grandes volumes de água, permitindo que o corpo de bombeiros atue de forma rápida e eficaz no combate a incêndios. Ele se conecta diretamente à rede pública de abastecimento e se torna uma verdadeira fonte de vida no momento em que o fogo ameaça tomar proporções incontroláveis. No Brasil, os dois principais tipos de hidrantes são os de coluna, visíveis sobre o passeio público, pintados geralmente de vermelho, e os subterrâneos, chamados de hidrantes de recalque, escondidos sob tampas metálicas que na teoria oferecem menos risco de vandalismo e acidentes de trânsito. Ambos seguem requisitos definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente pela NBR 13.714 e pela NBR 12.217, que determinam dimensões mínimas, sinalização e critérios de operação. Nos padrões internacionais, como o código NFPA 291 dos Estados Unidos, a densidade e a padronização de hidrantes impressionam. Em algumas cidades norte-americanas, há um hidrante a cada 75 metros, sempre vistoriado e testado periodicamente. Países como Japão e Alemanha adotam políticas semelhantes, priorizando a manutenção trimestral e garantindo a distribuição homogênea desses pontos de suprimento, o que reduz drasticamente o tempo de resposta e aumenta a eficácia do primeiro ataque ao incêndio. No Brasil, infelizmente, o cenário é bem diferente. Não existe um plano nacional coerente para a distribuição e manutenção de hidrantes. Cada município decide por conta própria se instala ou não, e não há um órgão centralizado que fiscalize de maneira sistemática a condição e a operação desses equipamentos. Essa fragmentação de responsabilidades, dividida entre prefeituras, concessionárias de água e às vezes até o corpo de bombeiros, cria um limbo técnico e jurídico. Na prática, ninguém assume plenamente o cuidado com a rede de hidrantes. Somam-se a esse quadro o alto custo de implantação. Segundo dados de licitações e contratos de instalações, um hidrante urbano pode custar entre 18 e 40 mil reais no Brasil, a depender do tipo de solo, da extensão da rede de abastecimento e das condições do local. Esse valor inclui 6 elementos principais: a escavação e recomposição do pavimento, as tubulações e conexões hidráulicas, o registro de segurança, o próprio corpo do hidrante, a pintura de sinalização e a mão de obra técnica especializada. Cada um desses itens impacta diretamente o preço final, tornando o investimento alto, mas essencial para garantir a proteção de vidas e patrimônios. Há ainda um problema crônico: o roubo de peças de hidrantes. Em algumas regiões, tampas, registros e conexões de metal são furtados para venda no mercado clandestino de sucatas. Esse crime aparentemente pequeno pode colocar em risco toda uma operação de combate a incêndio, pois quando o bombeiro tenta acoplar a mangueira, descobre que a peça foi violada ou simplesmente sumiu. Por todos esses fatores, a falta de hidrantes ou sua má conservação torna-se um obstáculo real e perigoso para a resposta a incêndios. O resultado é que na hora do fogo, a viatura pode precisar abandonar o combate, se deslocar para buscar água longe e retornar quando muitas vezes já não resta mais nada a salvar. Um simples ponto de água deveria ser a linha de defesa inicial para salvar patrimônios e vidas. Mas no Brasil, a ausência de padronização, planejamento urbano e o abandono de políticas de prevenção transformaram o hidrante, que deveria ser um aliado, em um símbolo de fragilidade estrutural diante do risco de incêndios.
No momento em que o incêndio consome uma edificação, a agilidade do primeiro ataque faz toda a diferença. Para o bombeiro, contar com o hidrante funcionando significa ganhar minutos preciosos que podem salvar não apenas paredes, mas vidas inteiras. Porém, quando esse hidrante não existe ou está quebrado, toda a operação de combate se torna dramaticamente mais complexa e arriscada. Sem água suficiente na viatura, a equipe precisa interromper o ataque às chamas para procurar um ponto de reabastecimento, que muitas vezes fica a quilômetros de distância. Essa pausa força uma decisão dolorosa: escolher entre continuar tentando conter o incêndio com recursos mínimos ou abandonar a área, buscar água e voltar, correndo o risco de não encontrar mais nada para ser salvo ao retornar. Em muitos bairros brasileiros, a ausência de hidrantes obriga a improvisar. Caminhões-pipa de empresas privadas são acionados às pressas para encher reservatórios no meio da rua, o que gera congestionamentos e aumenta o risco de acidentes. Além disso, muitas corporações do Corpo de Bombeiros têm investido em viaturas de apoio com capacidade de 12.000 a 20.000 litros de água, pois o reabastecimento próximo ao local do incêndio costuma ser praticamente impossível. Frequentemente, moradores tentam ajudar enchendo baldes e jogando água manualmente, enquanto o Corpo de Bombeiros reorganiza a estratégia para garantir o mínimo de proteção aos imóveis vizinhos. Além de comprometer o controle das chamas, a escassez de hidrantes impacta diretamente a segurança dos próprios bombeiros. A equipe exposta a altas temperaturas precisa se revezar rapidamente e, sem um fluxo constante de água, os riscos de queimaduras graves e de colapso físico aumentam. Uma linha de mangueira vazia pode custar a vida de um combatente, especialmente em incêndios estruturais de grande porte. Nos países que priorizam a cultura da prevenção, o cenário é muito diferente. Em Nova York, por exemplo, a legislação obriga a instalação de hidrantes a cada 75 metros, garantindo que o caminhão de bombeiros sempre encontre uma fonte de água em poucos minutos. Essas estruturas passam por inspeções frequentes, evitando falhas no momento crítico. Em Berlim, na Alemanha, os hidrantes obedecem a um padrão de espaçamento de 80 a 100 metros, sempre acompanhados de placas sinalizadoras claras, visíveis mesmo em meio à fumaça ou ao entulho. E não é apenas a distância que importa. Existe um programa de manutenção trimestral que garante a pressão mínima e o volume de vazão para que o sistema esteja pronto a qualquer hora. No Japão, o cuidado vai além. A altíssima densidade de hidrantes, principalmente em áreas residenciais de alto risco, combina tecnologia e organização comunitária. Existe treinamento periódico para que os voluntários saibam operar hidrantes de forma segura até a chegada das equipes profissionais. Isso reduz consideravelmente o tempo de resposta inicial e protege comunidades inteiras de grandes tragédias. Comparando essa realidade com o Brasil, a distância é evidente. Aqui, rede de hidrantes é fragmentada, mal mapeada e muitas vezes sequer aparece nos planos de ocupação urbana. Falta coordenação entre instituições públicas e empresas de saneamento para garantir que cada bairro conte com cobertura mínima de hidrantes operacionais. Esse descuido acaba gerando operações mais lentas, inseguras e dispendiosas. Cada viagem extra de reabastecimento consome combustível, desgaste dos veículos, aumenta o risco de acidentes viários e reduz a capacidade de proteger outras ocorrências que podem surgir simultaneamente. Para quem está na linha de frente, a percepção é clara. Um hidrante confiável não é luxo, mas parte essencial da estratégia de resposta a emergências. A simples presença de um hidrante funcional próximo a um incêndio pode representar a diferença entre uma contenção rápida ou um desastre de proporções muito maiores. Ao falhar no investimento e na gestão desses equipamentos, o Brasil não apenas expõe patrimônios e perdas irreversíveis, mas também coloca a vida de bombeiros e de cidadãos em risco, aumentando a vulnerabilidade de bairros inteiros. Se hidrantes padronizados, sinalizados e revisados podem salvar vidas e encurtar tragédias, por que ainda não priorizamos essa infraestrutura? Essa é a pergunta que deveria ecoar entre autoridades, construtoras, engenheiros e toda a sociedade. Sem hidrantes confiáveis, continuaremos correndo atrás do fogo, sempre tentando recuperar o que já se perdeu. Mas se houver investimento e fiscalização, podemos transformar o hidrante de um simples cano esquecido na calçada em um verdadeiro guardião silencioso de nossas vidas e nossas histórias. O hidrante não é apenas um cano pintado de vermelho esquecido na calçada. Ele representa a linha de defesa mais próxima quando o fogo ameaça consumir tudo. Cada hidrante funcional significa menos minutos de espera, mais chances de salvar famílias e preservar histórias. Cobrar manutenção, exigir planejamento e participar das decisões sobre infraestrutura de emergência é um dever coletivo. Não basta apenas confiar que as autoridades vão resolver. A comunidade também precisa vigiar, denunciar e fiscalizar. Investir em prevenção é proteger vidas, inclusive a sua. Se você enxerga um hidrante como algo sem importância, lembre-se, amanhã ele pode ser a única salvação para você e quem você ama.
Aqui a gente mostra o que poucos mostram, explicamos o que quase ninguém costuma explicar. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuar entendendo os bastidores do serviço de emergência e fortalecer este debate tão necessário. E não esqueça de deixar nos comentários se você já percebeu a falta de hidrantes na sua rua. Juntos podemos construir cidades mais seguras, onde o combate ao fogo comece com preparo e não apenas com esperança. Deixo na tela um vídeo muito bem elaborado sobre como as sirenes de emergência funcionam no Brasil. É só clicar que eu te espero lá.